Olá, aluno do 9º ano, tudo bem? Professores e pais que talvez estejam assistindo também. Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e vou fazer aí a minha descrição também para vocês. Então, sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje estou com uma camisa e calça jeans, as duas escuras, e o sapato também, preto. O meu sinal é esse aqui, que representam aí os meus cachos, ok? E o título da nossa aula de hoje é A Entrevista. Vamos para o objeto. Objetos da aula, objetivos. Realizar planejamento para a entrevista e produção do roteiro de perguntas. Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de oralidade. Mauro? É isso aí, professora Elaine, estamos de volta para mais um ano, né? Eu estou voltando hoje, então feliz ano novo para vocês. Estamos de volta. A aula de hoje é uma sequência, né, das aulas de recuperação que a gente propôs para o início do ano, né? E está falando aí sobre a questão do uso da norma padrão. Eu lembro que no finalzinho do ano passado, né, a gente estava trabalhando esse assunto, é um assunto muito legal, polêmico, né? Causou algumas polêmicas aqui nas participações. A Elaine esteve comigo em algumas aulas, né, Elaine? E aí o pessoal fica naquela, norma padrão, o certo ou errado, o que a gente faz. Então, assim, a Silene seguiu aí junto com a Elaine nas últimas aulas falando, né, sobre essa questão aí em outras situações. E hoje a gente vai trabalhar um momento em que a norma culta, a norma padrão, ela é muito valorizada, ela é utilizada. Então, perceba que não é que existe o certo ou errado, existe o adequado, né? E nesse momento da entrevista é super adequado usar a norma padrão, com algumas raras exceções em que já se admite o coloquialismo, né? Vamos ver então os conteúdos de hoje? Vamos ver. Planejamento de uma entrevista de emprego, orientações sobre a variedade adequada para uma entrevista de emprego, vídeo exemplo de entrevista de emprego. Então a gente trabalhou com a entrevista de emprego, que é a mais corriqueira, né? A mais comum entre as entrevistas que as pessoas fazem, né? Os estudantes que estão nos ouvindo, obviamente, a maioria nunca fez uma entrevista de emprego, algumas exceções aí, então, mas vão se preparar para tal. E é preciso, então, entender como é que funciona essa dinâmica, né? Então, conhecer as variedades linguísticas te deixa preparado para isso, para você se adequar ao contexto em que você está inserido. Estou batendo papo com meu amigo, né, Pro? A gente pode usar o coloquialismo, nossa linguagem mais livre, né? Na aula passada a gente falou sobre fãs da norma. Os fãs da norma. Aí tinha a interação entre os dois amigos, um falava ali uma variedade muito formal para a situação, a outra já era mais descolada e a gente comentou bastante. Exatamente, então tem os contextos. Você vai usar a sua linguagem mais livre nesse contexto, mas em alguns outros você vai precisar usar a norma padrão, você vai precisar tomar mais cuidado com as escolhas lexicais, as escolhas das palavras e da linguagem. Então aí um desses casos é a entrevista. Então a gente vai ter aqui orientação, vai ter uma situação de simulação de uma entrevista, então vai ser bem legal. Vamos prosseguir então. Para começar a participação de vocês, eu quero que vocês, em poucas palavras, aí mandem no chat, falando um pouco sobre você. Cada estudante falando sobre si, né? Mandando aí como você se descreve, como você é, tanto fisicamente como na personalidade. Manda pra gente aí um texto curto que a gente já volta. 1 minuto para vocês. Vamos lá então, Bruno, Leonardo, Daniele, Raíssa
Estamos aguardando as respostas de vocês e dos demais alunos, tá bom? Se apresentar, Vamos lá, eu gente. falei pro Mauro que vocês estavam super interagindo nas outras aulas. Exatamente, só porque eu voltei, parou tudo. Gente, ó, manda aí, ó, como que você se apresenta, como você se descreve, né? E é uma dificuldade, né, Elaine? Eu entendo isso porque é uma dificuldade o tempo todo, né? Fala um pouco sobre você. Aí você já começa a pensar, e agora? Como que eu começo, né? A gente sempre tem aquela... Como o outro vai receber, Exatamente. né? O que eu vou falar. Será que vai achar que eu tô me achando demais? Então, porque é muito fácil descrever os outros, né? Sim. Descrever o outro. Então, você tá falando de alguém, descreve essa pessoa. Aí você descreve. Fisicamente, descreve a personalidade e tal. Mas quando fala de você, aí você sempre fica com medo. Será que eu estou sendo, né? Nem você falou. Sim. Estou sendo muito modesto ou muito arrogante? Ou... São os extremos, né? Precisa procurar o meio termo. Bom, por que é importante o estudante aprender a se descrever, a falar um pouco sobre si? Porque é isso que a entrevista exige do entrevistado, né? O entrevistador, ele traz perguntas que buscam conhecer o entrevistado. Numa entrevista de emprego, é o momento em que a empresa, né, o representante da empresa, ele vai conseguir tirar aí o máximo de informações que possa descrever o funcionário que ele quer contratar, né? Então, perguntar para vocês, fale um pouco sobre você, você tem que saber escolher bem as palavras, porque tudo que você falar é o que vai te descrever para o outro. Embora nem sempre são só as palavras, né? Às vezes o próprio comportamento ali, o gestual, tal, tudo isso aí está sendo analisado, está sendo lido. O que o Bruno colocou aí? Achei engraçado, ele colocou, sou magro, personalidade, acho que sou gente boa. Acho que sou gente boa. Acho que é isso. Acho que é isso. Define a gente boa, então, né? olha só, que legal. Eu achei legal ele colocar isso aqui, sou magro e acho que gente boa, porque ele trouxe aí, nessa parte, acho que gente boa, um tom coloquial. Sim, né? A gente vai falar sobre isso aí mais pra frente. Ó, tem mais uma aqui do Leonardo. Eu sou um garoto, tenho 16 anos, trabalho, tenho 1,80, sou engraçado, comunicativo e amigável. E amigável. Sou engraçado, comunicativo e amigável. Eu queria ver e o legal aqui, ó, que ele não entrou em contradição, né? Que aí tem gente que entra em contradição. Sim. Né? Usa sou paciente. Características que se contradizem, né? Isso, sou paciente. Como você trabalha em grupo? Nossa, eu não consigo trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo. Então, não dá. Sou super sociável e depois não sabe trabalhar em grupo. Ó, e o que eu achei legal na parte dele, ele trouxe características, né? Que na visão dele são favoráveis, né? positivas. Aí a pergunta que às vezes costuma deixar o entrevistado numa enrascada, por assim dizer, né? Quando pergunta assim, fale alguma coisa que você precisa melhorar, um ponto negativo, Sim. um ponto que você acha que... hoje eles não usam mais o ponto negativo, eles falam um ponto que você acha que precisa melhorar. Aí é a maior dificuldade, né? Porque você fica com medo de falar algo e se comprometer. Né? Mas se a gente for pensar aqui na entrevista, nas estratégias, né? Você tem que pensar também ali, que vaga que você está procurando. Não é mentira, é ser sincero, claro. Mas... será que o seu ponto positivo ou negativo, o que você for colocar ali vai beneficiar na entrevista ou não? Você também tem que pensar nessa estratégia, você né? Você não pode ser um falso e falar algo sobre você que é mentira, mas também você não pode se comprometer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que acho que tem dicas aqui. Vamos ao texto? Tem um texto aí pra gente fazer a leitura. O que é uma entrevista de emprego? É a fase mais importante do processo de seleção de um candidato para uma oportunidade de trabalho em uma empresa. Pode estar no momento do primeiro emprego ou para quem procura ser promovido dentro da atual empresa em que trabalha. É na entrevista de emprego que o profissional passa pelo processo de avaliação, seleção e confirmação de suas informações profissionais, já que ela se configura em um diálogo simples e focado nas habilidades do candidato para que a empresa o conheça melhor. Atualmente, muitas entrevistas de emprego são realizadas no formato remoto, mas geralmente costumam ser presenciais e realizadas em um ambiente formal. Então, olha só, uma coisa que eu achei interessante é falar sobre essa questão da formalidade. E por que eu falei que raramente existem algumas exceções? Porque hoje existem muitas empresas, startups aí, que têm procurado tirar um pouquinho dessa formalidade. Sim. É como você falou, porque o ambiente onde a pessoa vai trabalhar geralmente também exige um pouco de informalidade. Então, já na entrevista eles procuram ser informais até para perceber como que a pessoa se desenrola nisso, né? Agora, normalmente as entrevistas são formais. Eu lembrei aqui, tem
dos câmeras, ele contou que um dia chegou um rapaz lá novo no grupo para fazer, não sei se era entrevista ou se era o primeiro dia também. E aí ele chegou de terno, todo engomadinho lá, e o pessoal ficou olhando assim para ele, e falou assim, não, amigo, não precisa não, aqui você pode vir mais tranquilo, né? Uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, e tá ótimo, porque a gente tem aquele referencial antigo, né? Que em todas as entrevistas, exatamente, você precisa ir lá de social, de terninho, né? E então o importante é conhecer onde é que você vai trabalhar, né? Por isso que é importante conhecer a empresa. Tem algumas participações aqui, o Leonardo falou, eu acho que falaria um ponto para melhorar. Eu ia falar ser melhor do que eu já sou. Não acho que é uma boa dica, não, viu, Leonardo? Porque entra naquilo que a gente falou, né? Então você precisa melhorar por completo, porque então, ser melhor do que eu sou não especificou. Ser melhor do que eu sou, você está partindo de um princípio de que você já está muito bem, né? E aí faltou um pouquinho de modéstia. Então, nem muito para modéstia, nem muito para arrogância. Vamos ficar aí no meio termo, né? Mas a gente pode dar dicas aqui. O Kaique chegou aqui, né? Chegou causando. E o Daniel colocou, já fiz uma entrevista, saí triste lá. Conta pra gente por quê, Daniel? Fiquei curiosa. Aí ele falou, a depressão veio, né? Veio uma depressão. Então, conta aí pra gente o que aconteceu que deixou você depressivo, né? Entre aspas. Muito legal. Vamos ver o que tem aqui, ó. A variedade linguística. A gente fala muito de variedade linguística por quê? Porque é o assunto dessa sequência de aulas, né? Falar sobre como usar as variedades linguísticas em contraposição à norma padrão, que acaba sendo aquela que se considera certa, né, por muitos aí. Vamos ver então o que o texto diz sobre variedade linguística. Normalmente, a variedade exigida nas entrevistas de emprego é a padrão, ou seja, vícios de oralidade, gírias e outras variedades informais não são apreciadas nesse processo. Porém, é possível encontrar processos de seleção que primam pela informalidade. São as famosas startups, que costumam optar por candidatos mais dinâmicos para trabalhar em ambientes com inovação e modernidade. São palavras que a gente pode interpretar depois aí, o dinamismo, a inovação e a modernidade, né? De qualquer forma, é importantíssimo ter atenção a alguns detalhes que devem ser evitados no que diz respeito à linguagem a ser usada no momento da entrevista de emprego. A primeira é o uso do gerundismo, né? Então, evitar aquele gerundismo que a gente se acostumou a ouvir aí nos telemarketing, né? Vou estar enviando, posso estar explicando, né? Se é um futuro, vou enviar ou enviarei, posso explicar, né? Ou explicarei. Evitar essa locução verbal com o gerúndio, que aí fica bem... Não é que, na verdade, assim, é até um preconceito falar sobre isso, porque isso é uma forma de linguagem, mas é que na entrevista de emprego tem que ser evitado, né? Tem que ser evitado porque soa como que você não está tomando muito cuidado com a articulação das suas frases, tá? Então, o gerundismo tem que ser evitado numa entrevista. Não usar o plural. Não é que você não deve usar o plural, é você deixar de usar o plural. Você tem que evitar isso, tem que tomar cuidado com o plural. Então, as coisas vai, né? É um problema de concordância, né? As coisas vão, né? Então, tomar cuidado com isso, com a concordância correta do verbo. Minhas habilidades minhas habilidades são. Eu acho que os estudantes que estão vendo aí, com certeza, não tem problema com isso, mas se alguém tiver alguma coisa para comentar, pode mandar. Outro probleminha que costuma acontecer muito em entrevistas, né, em falas, e que a gente deve evitar nas entrevistas, é esse não usar o R, né, nos verbos infinitivos, né, não pronunciar esse R. Então, eu gostaria de explicar, né, não fala explicar. Vou te dar um exemplo, em vez de falar vou te dar um exemplo. Então, é o infinitivo, é preciso usar o R, e acontece muito na oralidade coloquial, mas que nas entrevistas deve ser evitado. Tem mais alguma coisinha? Tem mais ainda, ó. Ser prolixo. O que é ser prolixo? Ser prolixo é ser muito repetitivo, não ser objetivo. Então, tem que evitar isso daí. Às vezes a gente pode falar uma coisa em uma frase e quer enrolar demais porque acha que estender demais a frase deixa a sua entrevista melhor, né? Mostra mais inteligência e não é, né, Pro? Não. A gente tem que procurar ser mais objetivo. Se a pessoa te faz uma pergunta, responde a pergunta e pronto. Porque às vezes enrolar demais, ou falar demais, pode passar a impressão para o entrevistador de que você está querendo enrolar ao invés de responder, né? Então, ser prolixo. Não ser prolixo, na verdade, tá? Exemplo, um dos meus principais pontos fortes, aqueles que realmente eu domino,
é a habilidade de ser objetivo, ou seja, falar somente o necessário. Com certeza não, porque na própria frase dele ele já está sendo extensivo demais quando ele faz essa repetição aí dos pontos fortes, que é o que ele realmente domina. E também evitar o uso de termos em inglês em excesso ou até de forma equivocada. Tem dois problemas. Um é você ficar falando muito estrangeirismo, é ruim, né? Show, top, Sim. Tal, eu vou dar um start, eu gosto de receber os meus feedback e tal. Ficar usando muito estrangeirismo é ruim, porque o idioma que você está falando não é o inglês. E o segundo, a não ser que você esteja aí num ramo que realmente o inglês esteja quase todo como a informática, né? Então, às vezes, a informática tem vários nomes, componentes, programas, softwares e tal. Você tem que falar em inglês mesmo, não tem jeito. Caso não seja, se você está usando só porque você acha que é inovador ou moderno, né? Porque eu gosto de falar sobre... o pessoal fala muito sobre moderno. E esse moderno aí é muito subjetivo, né? O que é moderno para mim, para você, para outra, né? Então, as pessoas às vezes estão achando, eu tô sendo moderno, tô sendo chique, sou mais contemporâneo. E, na verdade, não. Na verdade, você está sendo inadequado para o momento, né? A linguagem está ficando adequada. Então, o uso de termos em inglês excessivamente ou equivocadamente. O equivocadamente é pior ainda, quando você usa sem saber o que significa e tá sendo inadequado. Eu me acostumei a reuniões matinais antes de startar o trabalho. Olha, desnecessário, né? Quero dizer que a política da empresa é show. Também é desnecessário. Procura aí um termo em português, porque esse uso excessivo já deixa a sua entrevista um pouco comprometida, certo? Uma coisa aí, Pro? Não, o Daniel, ele colocou aqui, que eu perguntei, né? Comenta aí, Daniel, por que você saiu triste da entrevista? Aí ele falou, perguntaram coisas que eu me senti humilhado e não sabia muitas coisas, né? O que responder. Mas eu vou contar aqui rapidinho para ele o que aconteceu comigo uma vez. Eu fui para uma entrevista, isso faz, sei lá, quantos anos? Muito. Mas era para uma vaga de telemarketing. Apesar que eu achei desnecessário. Se fosse hoje, realmente eu não ia ser contratada, porque eu ia dar uma resposta. Então, eu cheguei lá na sala e tal, e eu realmente sou uma pessoa observadora. Eu observo e tal. Aí sentei lá na mesa, e aí a entrevistadora falou para mim, você é uma pessoa observadora? Eu falei assim, sim, sou. Ela falou assim, o que tem atrás de você, então? Aí eu fiquei com essa cara aqui, ó, pra ela. Eu vou saber o que tem atrás de mim, gente? Eu tô nervosa numa entrevista, então, eu sou observadora ali no meu espaço, né? E ser observadora também é muito subjetivo, porque tem coisa que pra você é importante... Que necessariamente não precisa ser uma planta que estava atrás de você, ou uma cadeira. Isso, que diferença vai fazer eu saber? Eu concordo com você, desnecessário. Não é? Entrevistadora da Elaine, que pode estar até assistindo agora. Isso, eu espero que esteja. Você mandou mal, tá? Muito bem. Então não se preocupe, Daniel, acontece. Não se preocupe. E às vezes é isso mesmo, Pro. Porque a gente fala muito da entrevista, mas necessariamente o entrevistador pode não estar preparado também para fazer uma entrevista. E aí... Pode acontecer, tá? Vamos ver aqui, ó. A gente tem um exemplo de 2 simulações de entrevista para vocês analisarem, tá? Põe na tela aí, ó. Veja os exemplos. Analise a entrevista a seguir e responda. A linguagem da candidata, e a gente tá falando da candidata, tá? Está adequada? Roda a entrevista aí para eles, por gentileza. Viviane, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Você sabe que a nossa vaga é para atendimento ao cliente, certo? Sim. E por que você se considera apta para essa vaga? Essa é difícil, hein? Mas é tipo assim, eu tenho um pouco de experiência de atender telefone, já trabalhei uma vez, né, com isso aí, então eu acho que já conta, né? Sim, você já trabalhou com isso aí? Sim. Ok. E para essa vaga é importante ter o domínio da norma padrão, você tem? Demais, porque sou fera em língua portuguesa, eu manjo dessas paradas de análise sintática, de morfologia, de oração, assim eu lembro. Ótimo, tô percebendo. Tá até anotado aqui já. E quais são os seus pontos fortes e fracos, Viviane? Eu sou bem sincera, eu falo tudo na lata mesmo, sabe? Assim, se tiver que falar, já falo. E também um ponto assim que eu considero mais fraco, assim, é porque eu sou bem emotiva, sabe? Eu choro à toa, choro no mundo. Só reforçando, você sabe que essa vaga é para atendimento ao cliente, certo? Ok. Então, muito obrigada. Viviane, vai ficar registrado aqui que você é demais, que você tem o domínio da norma padrão, demais, né? Tá registrado aqui, tá bom? Muito obrigada, até mais. Até mais, obrigada, hein? Tchau.
Vamos lá, ó. Muito divertido. Já colocaram aqui, ó. Leonardo, desnecessário, linguagem informal. O Caio, a postura e a linguagem não estão adequadas. Deixa eu ver aqui. Cadê? Gabriel. Só falta a candidata. Deixa eu ver. Não entendi aqui a resposta dele. Só falta a candidata à vaga. Pergunta o vulgo da entrevistadora. Acho que teve algum problema de digitação, talvez, né? Qualquer coisa você escreve aí de novo que eu leio, tá bom? Então, tivemos aí você viu que a candidata, ela estava muito à vontade. Sim. Demais. Demais. Né? Demais. E aí a gente vai ver então agora uma outra situação. Sou fera, o Bruno colocou. Então, o vídeo dessa linguagem está adequado ou está inadequado? O que vocês acham? Eles colocaram que não. Eles colocaram inadequado, né? Eu acho que está inadequado, tá? Informal demais, né? Como diz a nossa Viviane. Vamos pro próximo, então, agora, ver como que funcionou a segunda entrevista, a segunda simulação. Vamos gravar. Bom dia, senhora Viviane, tudo bem? Muito bem, obrigada. E você? Bem também. Muito bom ter você aqui comigo, eu verifiquei o seu currículo. Aí eu gostaria que você me dissesse por que você se considera apta para essa vaga. Sim. Primeiramente, eu tenho a formação profissional exigida aqui pela vaga, né? Além disso, eu também tenho muita experiência na função, o que me permitiu acumular ao longo desses anos, né, conhecimento sobre procedimentos de lidar com essa vaga específica, com esses dados específicos requeridos nessa vaga. E para a nossa vaga também é muito importante você ter aí conhecimento da norma padrão da língua. Você tem esse conhecimento? Tenho sim. Nesse sentido, eu posso até dizer que tenho domínio da norma padrão, né, da língua portuguesa, e também me sinto muito à vontade de me comunicar, né, nessas situações que exigem mais formalidade. Ótimo. Nossa vaga é para atendimento ao cliente, então realmente é super importante que você tenha esse conhecimento. Os nossos clientes são clientes aí diferenciados, tá? E você pode me dizer quais são seus pontos fortes e fracos? Claro. Meu ponto forte é a disposição, né, a trabalhar em grupo, tenho facilidade no relacionamento interpessoal e como ponto de melhoria, ponto de atenção, eu diria que tenho dificuldade em aceitar situações instáveis, né? Eu gosto muito de me sentir confortável dentro das rotinas, prever as situações, né, ter mais controle sobre as situações. Ótimo, muito obrigada. Então, o currículo está registrado aqui, as informações. Gostei muito de você. Provavelmente retornaremos o contato, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Até mais. Voltamos. Muito bom. O Leonardo já respondeu. Já respondeu, Leonardo? A forma de se expressar já é totalmente diferente. A Viviane tá mandando aqui, Vivi no CMSP, ela tá assistindo? Será que é ela? Sim, Mas é ela, né? É a Vivi. Um abraço pra Vivi. Ela colocou agora sim. Mandou muito bem. Ô, Vivi, então, a Vivi, você viu que nesse caso aqui, eu achei interessante, é uma dica que a gente quer dar pros estudantes. Quando você perguntou o ponto forte e fraco, ela falou do ponto fraco. Sim. Que ela falou que ela tem dificuldade de lidar com situações instáveis. Olha só como ela se saiu bem. Situações instáveis. O que são situações instáveis? É aquela que ela não pode prever. Então, assim, por exemplo, hoje você faz isso, mas amanhã eu não sei o que você vai fazer. Ela tem dificuldade de lidar com isso. Então, ela não se saiu tão mal porque ela não disse assim, por exemplo, não sei trabalhar em grupo. Seria horrível falar isso, né? Ou eu tenho um problema de raiva, né? Que eu fico muito bravo, saio quebrando tudo. Ela não falou isso. Ela falou que ela tem dificuldade para lidar com situações instáveis e que ela precisa melhorar esse ponto. É uma forma também de sair bem na resposta, né? Eu gostaria de aprender mais sobre tecnologia, digamos. Se a empresa não for de tecnologia, você está saindo bem até na sua resposta, tá? Então, muito legal. E aí, nessa questão da entrevista, põe na tela de novo para eles. Aí tem a resposta para eles aí, ó. É um vídeo com linguagem adequada. Numa aula que a gente passou aqui, teve muita gente que ficou, mas ela ficou muito no né? É assim, gente, a entrevista exige a norma padrão, mas não quer dizer que você também vai deixar de... Você vai treinar como se fosse um ministro do STF, robô, não é isso. Alguns vícios de linguagem, que é essas coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente às vezes não consegue evitar, como esse sei... Às vezes acaba escapando, tá? Mas ela procurou escolher melhor as palavras para transformar a linguagem numa linguagem mais formal, tá? Então ela foi muito bem aí. Legal, o reloginho já está chegando lá. O que vimos hoje, nós vimos o planejamento de uma entrevista de emprego, que para uma entrevista de emprego a gente precisa saber que é necessário usar a linguagem formal, é necessário adequar melhor
as palavras que você usa, orientação sobre a variedade adequada para uma entrevista de emprego e os vídeos exemplo de entrevistas de emprego que você acabou de assistir. Lembrando aí que eu não falei no começo, das tarefas, né? Entrar lá no site da... Sistema de Tarefas. Sistema de Tarefas, para poder... Porque todas essas aulas de recuperação têm as tarefas lá novas para vocês poderem fazer. E tem o prazo até o dia 21, que é sexta, né? Isso. Até sexta-feira para vocês poderem fazer. Caso não tenham feito as anteriores, podem entrar lá, tá tudo disponível, vocês podem fazer. Se tiver alguma dificuldade, procura aí a sua escola, o diretor, o coordenador, alguém que possa te ajudar a te orientar sobre essa questão. Ok? Muito obrigado, professora Elaine, por ter participado comigo aqui hoje. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.